Ai, que não. Hoje não é pessoal agora. Esse aqui é negócio mesmo, né? Depois eu fui ver, tem que fazer, viu? Só sabe tudo. Ela vai fazer umas coisas assim. Achei legal. Se o Santo me conta essas coisas, tem toda raiva. É igual. Bom dia a todos. Aleluia. Como é bom estarmos juntos. Como já disseram, nosso culto começou ali na cozinha. Para você que chega em cima da hora, você não sabe, mas rola um café muito gostoso ali todo domingo. É um café de mineiros. Nossa, não nos assentamos, a gente fica bem em pezinho, tomando café e conversando uns com os outros. E é muito bom. Então, o culto já começou ali na cozinha. Se não começar na cozinha da Fire, não é culto. A gente sempre está lá junto, né? Celebrando uns aos outros, contando um pouquinho das nossas questões. Eu percebo que toda vez que a gente está lá, a gente fala ou de infância, ou dos dotes culinários que a gente não conhece uns dos outros. A gente sempre está contando alguma coisa. E a gente está sempre descobrindo algo uns dos outros. E nessa manhã eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Cada vez que nós temos oportunidade de estarmos juntos, é sempre um momento de unidade. Por quê? Porque você está conversando com pessoas que têm a mesma fé, os mesmos valores, a mesma história com o Senhor de salvação. Amém? Então essa sensação de familiaridade é muito bom. Abra comigo ali então, Salmo 100. E vamos, se você quiser ver também projetado, vai estar aqui. A palavra diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Nesse salmo pequeno, eu imagino que o salmista estava ali absolutamente focado na presença de Deus, na adoração a Deus. E ele vê a terra e diz: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Nós veremos isso acontecer, amém? Veremos isso acontecer. Prestem culto ao Senhor com alegria. Alegria é a força do amor. Amém? Quem já se sentiu durante essa semana enfraquecido de alguma forma? Cansado? Às vezes é isso. E uma coisa que eu tenho ouvido do Espírito Santo, às vezes eu falo assim: nossa, mas eu estou exausto, estou cansado. O Espírito Santo fala: vamos dar umas risadas? E eu penso: vai dar risada assim, solto desse tipo? Já é doida, né?
Eu não estou muito preocupada já com a minha reputação ultimamente. Então, eu começo ali, amém, aleluia, alegria. Alexa, minha filha, bota a música aí de louvor, de adoração. E começo a sair daquele momento de fraqueza para receber algo espiritual, que é a alegria do Senhor, trazendo força. Amém? Então, quando nós prestamos culto ao Senhor, nós somos fortalecidos. E quando estamos na presença dEle, é natural que os cânticos comecem a surgir. Ou seja, o Senhor te deu voz, para que você se veja nessa posição de adorador e adoradora. Reconheça que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu lembro que quando eu estive no sul, eu fiz lá um trajeto turístico chamado Epopeia Italiana. E quando a italianada toda entrou num trem, começou a cantar, a dançar, me deu uma emoção muito grande, porque eu tive uma sensação de familiaridade que eu nunca tinha tido na minha vida. E falei, cara, eu não sabia que eu era tão italiana assim, não fazia ideia. Sempre sou mineira, mas italiana eu nunca tinha tido essa experiência. A sensação de familiaridade é quando você vê pequenos jeitos de brincar, interagir, fazer as coisas, até o senso de humor. Você percebe que é diferente. Então, quando nós estamos aqui reconhecendo o Senhor como nosso Deus, e o salmista diz assim, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Isso é sensação de familiaridade. Eu reconheço nele quem eu sou. E eu olho para você que está aqui comigo e reconheço que você também é da mesma tribo, da mesma família. E que nós temos um Senhor. Isso é sensação de familiaridade. Não sei se você já teve a oportunidade de estar entre outras pessoas de outras nações. E aí você olha para aquele jeitão do outro agir e fala, nossa, é do lugar tal. Estou querendo evitar chamar. É do lugar tal. Isso aí é porque é assim. E aí, a gente sabe que não é igual. O que é ser dessa família? Como é ser dessa família? A família de Deus. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Às vezes as pessoas querem comentar comigo sobre outros crentes e outras denominações e formas de agir, mas elas não querem comentar, elas querem criticar. E eu digo, olha, é o meu povo, é o seu povo. Vamos sair desse lugar de criticar? É interessante isso. Então, sabe, olhe em volta e veja, todo mundo tem um pastor, um Senhor, um Deus. E nós somos dessa família, desse rebanho. Vamos então, Fire, entrar pelas portas deste louvor com ações de graça. E vamos entrar na intimidade, nos átrios, com louvor, dando graças e bendizendo o nome do Senhor. Senhor, Tu és bom. Tu és bom. Tu és amor. Você fala que Deus não tem amor. Ele é amor. Senhor, Você tem feito, tem me sustentado, tem me trazido até aqui. Você é bom. Será que você consegue passar 3, 4, 5 minutos só dizendo que Deus é bom? Mas não dizendo repetições, compreendendo a grandeza da bondade dele na sua vida, desarmando a ansiedade, desarmando a preocupação, né? Às vezes o espírito de ofensa, ofendido com alguém, chateado. Vamos entrar por essas portas da adoração, pois o Senhor é bom e o amor dele é leal, é eterno, e a fidelidade
permanece por todas as gerações. A fidelidade é a maneira do amor se conduzir. Ele é fiel. Então eu queria te convidar para nessa manhã estar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, caso você se sinta vontade para estar de pé, claro. E nós vamos adorar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque Tu és aquele que nos fez e nos deu família e nos deu essa sensação de familiaridade. Nós temos essas características que sim nos diferenciam, mas nós temos algo maior do que isso. A família, o jeito de pensarmos, agirmos, baseados no Senhor, através do Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor se apresentou através de Jesus como um Deus pessoal, como um Deus que nos conhece de maneira particular, como um Deus que tem bons pensamentos sobre nós. E nessa manhã nós queremos abrir mão dos pensamentos de julgamento que temos sobre os outros, porque o Senhor tem nos ensinado a ter bons pensamentos. O Senhor tem esses pensamentos sobre nós. E, portanto, nós podemos transbordar de bons pensamentos sobre todos nós, sobre quem está em volta de nós. Basta-nos fazer como o Senhor fez, fazer aquilo que viu o Pai fazer. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos recalibra, nos alinha, nos converge para a mente de Cristo e para como o teu povo age em toda a terra, manifestando o teu reino e a cultura do teu reino. Nesta manhã, Senhor, nós queremos prestar atenção na família que o Senhor nos deu. Nós queremos buscar palavras do Senhor, pensamentos do Senhor a respeito dessa família que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós declaramos, ilumina nosso entendimento, traz essa sensibilidade, para que possamos olhar aqui uns para os outros e liberar palavras de bênção que vêm do teu coração. E nós estamos aqui nessa manhã para também cultuar juntos a Ti, ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer individualmente. Mas nós sentimos esse chamado do Senhor nos mostrar o poder que há em sermos família, em sermos comunidade, em termos um pensamento no Senhor. Pai, muito obrigada por este momento aqui, nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Querido, eu queria seguir a direção do Espírito para essa manhã e eu quero te encorajar a perguntar a Deus neste momento. Vamos ser como crianças no reino, amém? Pergunte ao Senhor: Pai, você tem algo para que eu possa falar que seja abençoador? E eu sei que tem. Para o irmão que está aqui perto de mim, isso eu sei. Mas para quem eu vou falar algo abençoador nessa manhã? E o que eu vou falar? Então nessa manhã nós vamos nos mover aqui, amém? Vai procurar alguém que o Senhor destacou para você. Vou fazer igual o pastor da minha juventude falava: faz aquele olhar de ventilador, assim, ó, sabe, que gira? Assim, ó, girando. Ok. Olha aqui, pode olhar sem permissão, é para a hora de olhar mesmo. Olha para todo mundo que está aqui, as famílias, e deixa o Espírito Santo destacar para você alguém e destacar uma palavra. Então, olhe nesse sentido, feche seus olhos. Senhor, o Senhor quer destacar quem? Para que eu libere a tua palavra. E o Senhor
quer destacar qual palavra, o que o Senhor quer que eu fale nessa manhã para essa pessoa da minha família. As palavras do Senhor, elas são sempre de encorajamento, de fortaleza, de consolo. E elas sempre trazem o tesouro, o ouro para dentro, para fora. Às vezes o Senhor pode te chamar a atenção através de uma cor que o irmão, a irmã está vestindo. Às vezes um objeto que está ali, que aquela pessoa está usando. Observe o Espírito Santo te direcionando. Senhor, muito obrigado, porque nós somos um povo que carrega o Teu Espírito Santo. Aleluia! Antes éramos só pessoas que precisávamos de fazer sacrifícios para encontrar-te. Hoje, pelo sacrifício da cruz, nós temos o encontro todos os dias contigo. Obrigado porque a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Obrigado porque o Senhor fala conosco através do que vemos, ouvimos, sentimos, percebemos e lembramos. Obrigado porque nessa manhã o Senhor tem palavras específicas para cada um de nós. Pai, então, libera esse espírito profético no meio de nós, para que possamos, Senhor, ser encorajadores, aqueles que trazem consolo, aqueles que edificam. Que os nossos lábios nessa manhã sejam ungidos para trazer o ouro para fora. Nós oramos para que possamos ter essa experiência aqui contigo, Senhor, de sermos edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém? Então eu creio que o Senhor já te destacou alguém, alguma palavra. Vamos nos mover? Amém? É para se mover, vai lá e entrega essa palavra. Ora com essa pessoa, libera. Você é guiado pelo Espírito, por isso é filho de Deus. Protegendo ela. E poder. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa família tão poderosa. Fazemos parte de um povo santo, de um povo escolhido, sacerdócio real. Aleluia! Obrigada, Jesus, porque nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nos dá palavras de vida, palavras poderosas para liberarmos uns para os outros. Nós somos cheios do Espírito Santo e, portanto, caminhamos nessa verdade. Podemos sim liberar palavras. Às vezes é alguma imagem que você viu, ou você ouviu uma frase,
Não deixe de entregar, não deixe de falar para as pessoas. E continue no decorrer do louvor, no decorrer do culto, prestando atenção no seu irmão, amém? Continue olhando para o seu irmão. Seu irmão não acha estranho não, viu? Se alguém parar e ficar olhando para você assim fixamente. É o Senhor que está falando alguma coisa para ele, viu? Então se você me vê olhando para o nada assim, gente, pode esperar, alguma coisa o Senhor está dizendo. Então, preste atenção no seu irmão, naquilo que o Senhor tem dito a você. Libere palavras poderosas de cura, de vida, alegria, paz. Aquilo que você carrega nessa manhã. Libera para o seu irmão, amém? Eu carrego alegria. Portanto, eu quero liberar alegria nessa manhã para você, para toda a igreja. Um riso santo, uma alegria em suas casas, em seus lares, em suas famílias. Pense nessa manhã se tem alguém que você conhece que está com depressão, angustiado, que só chora, está desanimado, cansado. Pense nessa pessoa agora, vamos liberar alegria sobre ela em nome de Jesus. Vamos liberar alegria sobre essas pessoas em nome de Jesus. Serão tocadas agora pela presença do Senhor. Essa pessoa irá perceber o sopro do Espírito Santo, uma alegria que vem do céu. Pense nessa pessoa nessa manhã. Tem alguém que você conhece que está triste, angustiado, está desanimado, está com depressão. Você vai agora falar com a sua boca, em nome de Jesus, eu libero a alegria para essa pessoa. Pense em alguém que você conhece, que está enfermo e que precisa de cura. Você carrega a cura. Em nome de Jesus, nós liberamos cura nessa manhã. Nós liberamos a cura em nome de Jesus. Pense em alguém nessa manhã que você conhece e que está aflito, desesperado. Você vai liberar nessa manhã a paz de Deus, que excede todo o entendimento, amém? Comece a prestar atenção nas pessoas. E você carrega aquilo que ela precisa. Libera nessa manhã. Libera nessa manhã. Na autoridade que há no nome de Jesus. Libera aquilo que você carrega. A presença do Senhor é real aqui nessa manhã. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pensa naquela pessoa que precisa de uma provisão dos céus. Comece a declarar nessa manhã. Nós liberamos provisão. Nós liberamos a abundância que vem do reino. Nós liberamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem da sua família precisa de oração? Ele não está aqui nessa manhã, mas a sua palavra que você vai liberar nessa manhã vai alcançar essa pessoa. Ela será tocada pelo amor de Deus e pela presença tão doce do Espírito Santo, pela presença do Senhor. Oh, Jesus! Assim como Jesus liberou a palavra e pessoas foram curadas, libere a palavra nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ah, Senhor, Ele veio para libertar os cativos. Nós declaramos a libertação de todo vício, de tudo que prende pessoas no cativeiro. Nós declaramos agora a liberdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu vejo correntes quebradas nessa manhã. Oh, Senhor, eu vejo pessoas sendo livres, libertas, saindo com alegria. Obrigada, Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Oh, nada, 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 nada. Nada pode parar. Nada pode deter o poder que é no nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Pergunta para o seu irmão aí nessa manhã.
O que você carrega? O que você acha que tem forte em você? Vocês sabem que eu carrego alegria. Está muito claro para todo mundo que eu carrego alegria? O que você carrega? O que tem em você que você vai querer transportar na vida das pessoas essa semana? No seu trabalho, no Uber que você pegar, no táxi, no ônibus, você vai olhar para assim, aquela pessoa ali está precisando de algo que eu carrego. Deixa eu escrever um bilhetinho aqui, ó. Se você estiver com vergonha, anda com papel na caneta e fala assim: eu libero sobre você, paz. Entrega, em nome de Jesus. Pronto. Olha que dica boa, né? Você está com vergonha de falar, as pessoas falam, não, pessoa doida, né? Nossa, anota assim, ó, papel assim, ó, eu tô percebendo que a menina ali tá triste demais. Libere sobre você alegria em nome de Jesus, entrega e vai embora, sai correndo. Tá? Comece a liberar aquilo que você carrega, amém? Tá muito claro para vocês o que vocês carregam? Se tiver alguém que não sabe aqui, ó, a gente conta. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Obrigada, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Quero pra ele nessa manhã. Só pra te adoramos, Jesus, e fazer teu nome grande e te dar um louvor perdido. Oh, Jesus, Jesus, estamos aqui. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, nós te adoramos, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, declare o véu que separava já não separa. Vamos crer nessa verdade. Obrigada, Jesus, porque o teu rasgou o véu e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Só pra te adorar, só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Amor da tua presença, Deus. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas. Esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Jesus, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Oh Jesus, nós nos juntamos a toda a terra, que entoa louvores ao Senhor neste dia, Jesus, Jesus. Oh, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará,
ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Derramamos louvor com teu fôlego dentre nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentre nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentre nós. Derramamos louvor somente a ti. Aleluia. Todas as canções escolhidas essa manhã fala sobre louvarmos ao Cordeiro, derramarmos louvor ao Senhor. É um privilégio para nós como filhos louvar ao Senhor sem culpa, sabe? Quando você abre a boca e canta, sem ter peso, sem vergonha, você pode cantar, pode levantar as mãos, suas mãos estão limpas diante do Senhor. Você pode adorar ao Senhor com alegria, porque você não deve nada. É tão bom, é tão bom, é tão bom. Aproveite esse privilégio que você tem de poder cultuar o Senhor com tanta liberdade, com tanta alegria, com tanto amor. Não tem nada que te impede de chegar diante do Senhor. Nada que você fale assim, eu estou cantando aqui, mas Ele sabe, só Ele sabe, só Ele sabe. E mesmo assim Ele ama te ouvir. Mesmo assim Ele se alegra com você. Mesmo assim Ele ama ouvir você. Filhinhos do papai que adoram o Senhor, amém? Meus ossos cantarão, grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos, tudo que manda em ti, meu santo nome, tudo que é em você, adora o Senhor, adora. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Derrame o seu coração diante dele. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra, toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, e merece o nosso louvor com teu fôlego, dentre nós. Derramamos louvor com teu fôlego, dentre nós. Derramamos louvor a ti, com teu fôlego, dentre nós. Derramamos louvor com teu fôlego, dentre nós. Derramamos louvor somente a ti.
Obrigada, Jesus. Ouça o Espírito Santo falando com você nessa manhã. Ouça o Senhor. O amor de Deus sendo derramado em nós nessa manhã. Ouça o Senhor falando com você nesse manhã. Talvez uma sensação leve no seu coração. Palavras, imagens. Ouça o Senhor. O Senhor quer falar com todos aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, som dos corações nessa manhã, Espírito Santo. Jesus. Nosso Espírito Santo. O Senhor é aquele que fala com todos os seus filhos. Todos os seus filhos podem ouvir a sua voz. Todos podem ouvir a sua voz. Ouça o Senhor falar. Vamos cantar uma canção ao cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o
não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu pra sempre. Vamos cantar uma canção ao poder. Vamos cantar uma canção ao poder. Vamos cantar uma canção ao poder. Nós vamos cantar uma canção ao poder. Oh, fale com toda a sua força. Quem é como o Senhor? Nós declaramos essa manhã. Quem é como o Senhor? Santo é de adoramos Jesus. Como tu, em nação. Nós adoramos Jesus. É de comparável, não há outro sobre a terra e o céu pra ser santo, santo, é de comparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu pra sempre. Oh, Jesus, aleluia. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória, Força e poder, honra, glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder, Santo é incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu pra sempre. Santo é incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu pra sempre. Aleluia! Fala com o seu irmão, assim, é bom demais louvar ao Senhor. Como é bom estar aqui com você, cultuando ao Senhor. Fala com o seu irmão, que alegria! Que bom que você veio participar desse culto comigo hoje. Adorar ao Senhor. Aleluia! E nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos pegar o seu envelope. Todas as vezes que eu decidi declarar a palavra, ao invés de reclamar diante de alguma situação ou circunstância, eu vi o movimento dos céus transformando aquela situação. Todas as vezes que eu decidi declarar a palavra.
Então, declarar a palavra, fazer parceria com a verdade é uma decisão que nós fazemos todos os dias. É muito mais fácil reclamar, né? É automático, inclusive. E aí a gente volta e fala, não, vou fazer parceria com essa mentira aqui. Eu vou declarar a palavra, amém? Então nós vamos fazer isso com intencionalidade nessa manhã. E quem já tem testemunho sobre isso, sobre provisões inexplicáveis, descontos abençoados, todo mundo que tiver, gente, testemunho. Testemunho, porque é poderoso, amém? Eu já fui promovido de novo, tá? Essa semana. Eu levo muito a sério a declaração da palavra. Eu levo muito a sério. Então, eu lembro que o ano passado, eu estava encostada na parede. Tem um irmão que fica rindo que eu orava com a cara na parede. Mas eu, encostada nessa parede, que tem um cartaz enorme com a declaração. E eu lembro que eu falava assim, Deus do céu, eu estou desesperada, só dentro de mim, tá? Porque para confundir o inimigo, eu ficava lá, eu declaro céus abertos, e dentro de mim tudo assim, ó, Jesus amado. Então eu falava, Jesus, eu estou desesperada, eu não sei o que vai ser de mim. Mas para confundir o inimigo, eu colocava em frente lá na minha parede, estava meu cartaz, e falava, declaro céus abertos, provisão financeira, armazém desbloqueado, declaro visitações angelicais, e declarava, e eu via a atmosfera mudando. Porque era muito mais fácil eu abraçar aquela parede lá, assim, sabe quando você derrete na parede, assim, igual aquelas novelas mexicanas? Era muito mais fácil. Porque era aquilo que eu estava sentindo, desespero. Mas eu declarava a palavra, gente. E eu estava vendo ontem, eu coloquei a data de quando eu comecei a declarar, e como que fez isso aqui, ó, mudou. Então declare a palavra nas suas circunstâncias, na sua casa, porque você está fazendo parceria com a verdade. É a palavra, Deus, eu não estou vendo isso não estou sentindo não, mas a tua palavra diz, é isso que vai sair da minha boca. Amém? Então, vamos declarar a palavra com intencionalidade, com força e com vontade, amém? Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos de bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro em contrato, dívidas pagas, as receitas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode entregar seus dízimos, suas ofertas com alegria. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Hoje para nós, como igreja, é um dia um pouco diferente, bem especial, porque nós teremos a alegria de podermos dedicar uma criança ao Senhor. Eu queria chamar aqui o pastor Alberto para nos contar um pouquinho a história desse casal que se casou aqui na igreja, mudou, e hoje está trazendo para nós aqui o seu filho para ser dedicado ao Senhor. Deixa eu ver um outro aqui, pastor. Esse é rebelde. Hoje está todo mundo rebelde, só um quer falar com a gente aqui. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos alegres. Eu estou muito alegre nessa manhã. Não só pelo fato, né, da apresentação do Tote. Nome diferente, né, irmão? A criança chama Tote. Irmãos, é o seguinte: o Wesley e a Vanessa, fica de pé aí, o Wesley e a Vanessa, na igreja, conhecemos. O Wesley é meu sobrinho, filho do Werner. Aqui, né? Frente aqui da igreja. Obrigado, pode sentar. Eles, eu estou considerando os dois membros aqui da igreja, viu?
Pode sentar. Aí. Porque eles se casaram aqui. Valesca foi batizada pela nossa igreja. O chá de revelação do Totti foi aqui na igreja, né? E eles moram fora do Brasil. Estão aqui de passagem essa semana e fizeram questão de trazer o Totti aqui hoje para ser apresentado, dedicado ao Senhor. Amém, irmãos? Não quero convidar o Wesley, mas a Valesca que aqui à frente, traz o Totti aí. E eu vou convidar a Leia também, porque a Leia é como se o Totti fosse neto da Leia. Que ela que criou o Wesley. Ela e meu pai, né? Criaram o Wesley e a Leia. Seu, o Wesley, a Valesca. Seus pais não chegaram, não, né? Pode vir aqui, pode subir aqui. Se precisar, a gente ora no final de novo, tá? Dedicando de novo. Aqui a gente não garra, não. É um europeuzinho, nasceu lá na Europa. Europeuzinho, raiz, né? Guaraninho. Graças a Deus. O pastor conduz aí. Ah, queridos, que alegria. Nossa igreja, por incrível que pareça, ela é bem internacional. Nós temos um membro que mora no Canadá, que é a Patrícia, e o seu esposo, que também contribuem com a igreja. Temos gente que mora em São Paulo, que é a Josi, nossa irmã também, que frequenta, contribui, é membro aqui. E a gente também tem a mesma expressão de gratidão e alegria no coração, né? Sabendo um pouquinho da história de vocês, né? Batismo, casamento, tudo isso para a gente é motivo de grande alegria. Sobretudo na dedicação de uma criança, de um filho, né? Ele já nasce imbuído nesse ambiente. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, irmãos, que coisa poderosa é nós podermos entregar novamente a herança que o Senhor nos deu nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, no 8º dia de nascimento, quando ele nasceu, era a antiga aliança, era necessário fazer a circuncisão. Jesus também foi ao templo, ele foi apresentado. E nós queremos nessa manhã tão somente repetir esse mesmo ato, esse mesmo gesto. Queremos louvar a Deus porque o Senhor os achou dignos de receberem uma herança dele. Então vocês carregam hoje o Totti como herança do Senhor, porque ele lhes viu digno de confiança de dar a vocês, então, alguém que é dele. É herança do Senhor. A gente acha que os filhos são nossos, mas não são, né? O meu pequenininho está ali com 17 anos, daqui a ano que vem vai fazer universidade, a gente sabe lá onde Deus tem para nós, mas que coisa boa é entender que Deus nos usa como canal de bênçãos. Então nós queremos agora dedicar o Totti ao Senhor. Já dedicamos o Christian que está ali. Nossa igreja, graças a Deus, está movimentada e hoje então temos essa oportunidade. Gostaria de convidar então os irmãos para se colocarem de pé. Posso segurar? Posso. Deixa eu lembrar. Esse aqui é o microfone que a gente vai orar por você. Você pode falar com ele, né? Eles falam que o homem segura a criança mostrando para todo mundo. Então, essa é a igreja dos seus pais. Olha que bênção que você está, e nós queremos orar dedicando você ao Senhor. Então, erga suas mãos para cá e vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, com temor e tremor diante da presença do Senhor, eu seguro em minhas mãos o Totti, herança do Senhor para a vida dos teus filhos. Senhor, e debaixo dessa unção que nós estamos aqui, nós dedicamos todos os dias da sua vida ao Senhor. Nós queremos declarar que o Totti será um homem segundo o seu coração. O Totti, desde pequeno, conhecerá o Deus de seus pais, que um dia os uniu, os salvou. E hoje, Senhor, ele já é uma descendência, ele é uma herança que o Senhor lhes tem dado para proclamar as boas novas do Senhor, a tua bondade. Nós o cobrimos agora, Pai, em nome de Jesus, com o sangue de Jesus, o teu filho, para que ele cresça com saúde, debaixo da tua proteção, do teu favor e do teu poder. Que ele seja um homem das nações como é. Senhor, que ele tenha uma voz que ao abrir a sua boca possa ecoar entre as nações. Nós agora, Deus, queremos declarar que todos os dias da sua vida serão dias cobertos de graça, de favor e de bênção do Senhor. E como igreja, nós o dedicamos novamente ao Senhor, porque ele veio do Senhor, ele é do Senhor, e é o Senhor quem o guarda, quem cuida dele
todos os dias da sua vida. Por isso, Senhor, como igreja, temos a alegria de dedicá-lo ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o nome dele é Totti, né? Um nome para nós diferente, né, irmão? Até para mim, para nós brasileiros. Eu não sei se o Wesley podia explicar por que você botou o nome dele de Totti. Eu acho isso importante, sabe, irmãos? Ele, no dia do chá de revelação, ele explicou por que o nome dele é Totti. Explica aí, Wesley. Eu sempre me sinto prazer ao explicar o porquê desse nome. Meu avô, que também congregou aqui nessa igreja, chamava-se Aristóteles. E era conhecido pelos mais queridos como Totti. Então é uma homenagem que a gente fez a ele. E a gente é muito feliz de carregar no colo o nosso Totti agora. Aleluia. Então, irmãos, eu acho que isso da maior importância, né? Valorizar os nossos ascendentes, né? Mais que uma homenagem, né? É um reconhecimento, porque ele foi criado lá com meu pai, né? Com o avô dele, com a Zaleia. E nunca falou sobre isso, mas quando a criancinha nasceu, não vai chamar Totti. Então, cara, amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Enquanto eles se assentam, nós teremos a oportunidade, irmãos, de compartilharmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus para nós, neste mês, é a palavra identidade. Eu queria chamar um pouquinho a sua atenção, porque nós temos lido o texto de 1 Pedro 2,9, tem seguido com a gente esse mês, mas hoje eu entendo que Deus tem algo muito importante para falar para os nossos corações. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês são geração eleita, reino de sacerdotes e nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a gente tem aprendido, que Deus declara algumas coisas sobre a nossa vida. Primeiro domingo nós vimos, vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa. Domingo passado nós vimos que santidade é uma identidade, não é algo pelo qual nós trabalhamos ou que se consegue. E hoje eu queria falar para a gente que o Senhor nos chamou para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados das trevas para a luz. Isso significa que uma transformação aconteceu na nossa vida, na nossa identidade e no nosso propósito. Em Cristo nós somos chamados para viver na luz e refletir essa luz ao mundo. O último congresso nosso é relevante. Essa blusa que a gente usa aqui é do nosso congresso. Porque muitas vezes o diabo quer que a gente pense que nós não temos relevância alguma. Muitas vezes nós pensamos de nós mesmos muito aquém daquilo que Deus declara ao nosso respeito. Nós fomos chamados para refletir a luz. Jesus mesmo, ele disse ali em Mateus capítulo 5, verso de número 14, vocês são a luz do mundo. Então a Bíblia faz para a gente referências sobre essa realidade de nós sermos luz, mas muitas vezes nós ignoramos isso. Nós nos calamos em ocasiões em que nós deveríamos falar, nós saímos de cena em situações onde nós deveríamos estar, em meio a conflito, a bagunça, a discussão, a desarranjo. Luz precisa entrar nesses lugares para que tudo se coloque no lugar certo. Diante da luz nós conseguimos organizar todas as coisas. Mas muitas vezes nós não temos o entendimento correto de quem somos, ou daquilo que Deus fez para a nossa vida e daquilo que nós carregamos. Eu queria hoje fazer uma pergunta para você: quem é você em Cristo Jesus? Você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade? Você sabe como Deus o criou? Você sabe aquilo que Deus fez para a sua vida? Isso precisa ficar claro aos nossos olhos. Irmãos, Jesus, juntando os seus discípulos, quando ele estava indo para Cesareia, ele parou e perguntou para os seus discípulos assim: por favor, me diga uma informação aqui. Os seus discípulos disseram: sim, Senhor.
Que informação o Senhor quer? E Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Sabe qual foi a resposta que eles disseram? Eles disseram assim: Jesus, o povo está dizendo que o Senhor é João Batista, porque João Batista havia sido decapitado. Então alguns achavam que ele era João Batista. Mas aí disseram assim: outros dizem que o Senhor é Elias, porque Elias subiu numa carruagem de fogo. Eles achavam que talvez Jesus pudesse ser Elias que desceu do céu novamente. Outros diziam: não, o Senhor é o profeta Jeremias, aquele profeta das lamentações, etc. e tal. E então ainda disseram: ou algum outro profeta. Irmãos, olha que interessante. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Cada um tinha uma informação diferente. Ele se parece com João Batista, ele se parece com Elias, ele se parece com Jeremias, ou ele se parece com alguns dos profetas que viveram na antiguidade, que nós temos na nossa lei, que nós estudamos, né, aos sábados nas nossas sinagogas. Mas aí Jesus para diante de tudo isso e pergunta assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro pega a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, aqui tem uma mudança radical e tem uma chave. Eu queria que você pudesse entender isso. Muitas vezes a gente colhe informações ao nosso respeito e, baseado nessas informações, nós construímos a nossa imagem. E o que não é muito correto, porque cada um de nós tem uma opinião. Se eu parar aqui na igreja e pedir cada um, começando aqui da minha esquerda, levante e fale uma coisa sobre mim, nós teremos aqui uma variedade muito grande. Isso é informação. Mas Jesus, ele não caminha com a informação, ele caminha com a revelação. Quando Pedro, ele pergunta, para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: muito bem, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu sou eu sou a pedra fundamental da igreja. E sobre essa pedra, vocês vão então edificar a minha igreja, porque eu me coloco como base. Então, irmãos, nós sabemos uma identidade baseada por revelação, ao invés de informação. Isso para a gente faz toda a diferença. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Eu queria caminhar com a gente nessa manhã trabalhando sobre esse tema fundamental: quem eu sou. E eu quero agora, à luz da palavra de Deus, mostrar para você quem você é, baseado naquilo que a Bíblia afirma acerca do nosso respeito. Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo Jesus. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo está dizendo, e ele tem essa consciência de que o Paulo, aquele homem que começou lá pequeno, ele estudou nas melhores escolas que tinha, ele fala que segundo a lei ele foi um fariseu, foi perseguidor da igreja e tantas outras coisas. Aquele homem que sabia muito, ele disse: olha, aquele velho homem morreu, e Paulo diz agora: é Cristo quem vive em mim. Por que nós nos intitulamos cristãos? Irmãos, a resposta que muitos dão é porque nós parecemos com Cristo. Mas, irmãos, parecer não é suficiente. Não adianta a gente parecer com Cristo, porque esse não é o plano de Deus para a gente. Você já viu alguma coisa? Isso aqui parece bom, isso parece gostoso, isso parece bonito, isso parece cheiroso. Só tem aparência, mas quando a gente prova, toca, experimenta, não tem nada daquilo. Então esse conceito de cristão é aquele que se parece com Cristo, é um conceito errado. E olha só que quem deu esse nome de cristão para os primeiros cristãos que nós encontramos no livro de Atos foram as pessoas que não conheciam a Cristo, porque eles diziam: essas pessoas agem como Cristo, então deram o nome de cristãos. Porque até então os cristãos eram chamados de discípulos. É simplesmente isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós somos seguidores de Cristo. Mas quando a pergunta vem, eu quero repeti-la para nós: quem é você? Será que a gente entende exatamente isso? Que nós somos alguém em que Cristo vive em nós. Então, você pode dizer: eu sou um cristão. Mas por que eu sou um cristão? Porque Cristo vive em mim. Essa é a minha nova identidade.
Irmãos, qual que é o problema que sempre acompanhou-nos a vida inteira? Muitas vezes nos definiram. Eu queria começar com essa pergunta de Jesus, perguntando para os discípulos: quem dizem os homens que sou? Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis. Alguém da minha geração aí, né, de 30 anos para cima, aleluia, na nossa escola, irmãos, não tinha o que os meninos têm de bullying hoje para quem denunciar. Os apelidos que a gente tinha era bocão, era orelhão, era narigão, zoiudo e etc e tal. E aí perguntava para a gente como essa pessoa é. Você falava, essa pessoa, ela é assim. Irmãos, quantas vezes nos definiram? Você é burro. Não, eu não sou burro. Eu posso apresentar dificuldade em entender matemática, física, química, biologia, mas eu não sou burro. Mas muitas vezes nos definiram: você é burro. Olharam para você e disseram assim: você é fraco. Olharam para você e disseram: você é covarde. Olharam para você e disseram: você é mentiroso. Irmãos, quantas vezes isso nos definiu? Se Jesus desse ouvido para aquilo que as pessoas estão dizendo, quem os homens dizem que eu sou? Então eles tinham na ideia que Jesus era um profeta, Jesus era um cara aí, mas a revelação é que muda todas as coisas. Irmãos, eu posso ter momentos em que eu tive medo na minha vida. Isso não quer dizer que eu fui um covarde. Pode ter um momento em que eu fraquejei e eu menti. Isso não quer dizer que eu sou um mentiroso. Pode ter momentos na minha vida em que eu fugi. Isso não quer dizer que eu sou um cara fujão e que corre da raia em todas as coisas que tem. Entendem, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão nos definindo. E muitas vezes nós deixamos entrar isso para a nossa identidade. Por isso que Jesus pergunta. E olha que antes já haviam chamado Jesus: você é um endemoniado, porque você expulsa demônios por Beelzebul, que é o maioral dos demônios. Disseram que Jesus era louco. Isso foi a família dele, ele pregando lá e tudo. Disseram: Jesus, sua família está aí fora, vai te buscar. Ele falou que você está louco. Ele falou: não, aqui está a minha família, meus irmãos e minhas irmãs, é todo aquele que faz vontade do meu pai, etc e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos sobre identidade, irmão, se você não sabe quem você é, as pessoas vão colocar o que elas querem sobre você e você vai levar um carimbo pelo resto da vida, vivendo uma vida muitas vezes infeliz, porque você está acreditando em uma mentira. Se você pode declarar comigo: eu sou um cristão, porque Cristo vive em mim, abaixa todas essas outras palavras e adjetivos que nos foram dados, dizendo que a gente era um monte de coisa. Você é molenga, você é lerdo, você não aprende as coisas, você é isso e aquilo. Irmãos, quantas vezes nós definimos as pessoas por uma atitude? Irmãos, o fato de eu não ter conhecimento, de eu ser rápido ou de eu ser lerdo, isso quer dizer que eu tenho um comportamento. O meu comportamento pode ser adequado, como pode ser também inadequado. Mas o meu comportamento não diz e não define quem eu sou. Isso se dá pelo nascimento. Hoje nós tomamos nas mãos aqui o Tote. Quem é o Tote? O Tote é uma criança nascida à imagem e semelhança de Deus, do sexo masculino. Isso define. E nós acreditamos que liberamos sobre ele uma palavra de profecia para que todos os dias da vida dele, ele seja um arauto do Senhor, proclamando os grandes feitos que Deus tem para ele. Tem dupla cidadania já, é brasileiro, irlandês. Pronto, é uma criança do mundo, isso vai acompanhá-lo, isso é o que ele é. Ele é um brasileiro irlandês que carrega sobre si agora gerações de cristãos que oraram, abençoaram a vida dele. Isso marca uma identidade, não é aquilo que nós falamos. Se porventura ele tiver alguma dificuldade de entender alguma matéria, alguma coisa, isso não define quem ele é. São problemas que nós enfrentamos na nossa vida, mas muitas vezes isso marcou e nos calejou. O que Deus tem falado para nós nesses dias sobre identidade, que identidade é algo que nós temos vindo por Deus e que define realmente quem nós somos. E isso precisa marcar a sua vida.
Você não é um Palermo, um Molenga, você não é uma pessoa qualquer, você não está sumido no meio da multidão, você é um cristão, porque a Bíblia afirma, assim não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou um cristão, porque a vida de Deus, ela está se manifestando na minha vida. Irmãos, muitos cristãos vivem debaixo de uma falsa identidade, tentando melhorar a sua imagem com base em desempenho e esforço. Porque um dia me chamaram de lerdo, de molenga, que não acompanha os outros. Eu quero chegar aqui, eu quero agora quebrar essa mácula que eu carrego todos os dias na minha vida. Aí o que eu vou fazer? Eu quero carregar, eu quero trabalhar, e eu quero fazer mais do que todo mundo. Por quê? Porque um dia me disseram que eu era um cara molenga. Irmãos, olhe para a sua vida, porque muitas vezes as suas atitudes, elas estão tentando compensar alguma coisa que alguém te disse em determinado momento da sua vida, e você está lutando para provar para alguém alguma coisa que você não tem que provar para ninguém, e muito menos para Deus. Porque a Bíblia diz que todos quantos receberam a Jesus como o Senhor da sua vida se tornaram filhos de Deus. Não são os que nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do homem, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Então você pode dizer, eu sou um cristão, porque Cristo vive em mim. Mas talvez você tenha tentado compensar a sua vida por intermédio de atitudes, porque alguém te disse que você não é bem aquilo que você acredita ser. A identidade verdadeira não é algo que se conquista, mas é algo que se recebe em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer mais, você não é aquilo que você sente, você é aquilo que Deus disse que você é. Deixa eu repetir para você. Você não é aquilo que você sente. Porque, irmãos, tem dias que eu acordo me achando a pior pessoa do mundo. Eu acho que eu sou um fracasso. Eu acho que eu não consegui atingir aquilo que eu gostaria. Mas o fato de um sentimento meu define quem eu sou e aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito? Não! E nós confundimos muitas vezes sentimento, nós confundimos todas essas coisas, achando exatamente que são as minhas atitudes que estão definindo aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Sabe, não somos o que nós sentimos, somos aquilo que Deus diz que nós somos. Então guarde, a sua identidade, ela não é determinada pelo comportamento, mas pelo nascimento. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Talvez eu possa até ser um cara lerdo. Talvez eu possa até ser um palerma. Talvez eu seja até um cara realmente lento, que não conseguiu caminhar ou conquistar as coisas que eu precisava na minha vida. Mas o que a gente precisa entender é que em Cristo Jesus eu fui feito como uma nova criação. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou alguém que tem uma nova identidade. Eu sou alguém que carrega agora em mim um novo espírito, carrega em mim agora um novo começo, carrega em mim agora uma nova oportunidade. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou uma nova criação, porque é então que nós ainda continuamos tendo esses mesmos sentimentos de fragilidade, porque que nós ainda temos uma posição ou um pensamento distorcido acerca da nossa vida. Meus irmãos, e daí se eu não sou rápido e ágil como todo mundo é? E daí, se eu não consigo pegar o microfone e falar como os melhores pregadores desse Brasil, isso quer dizer que eu estou desqualificado diante dos olhos das pessoas? Quer dizer que eu estou dizendo, olha, eu não sirvo para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, porque as pessoas estão dizendo a meu respeito uma outra coisa.
Nós precisamos ser confrontados com essa palavra, porque a partir do momento que eu sei quem eu sou, isso muda tudo na minha vida. Irmãos, podiam chamar Jesus de profeta, ser um profeta. Não era um profeta. Jesus era o Filho de Deus que veio trazer a salvação do mundo. Agora, olha que coisa interessante. Depois que chegar em casa, se quiser, leia Atos, quando fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus havia ressuscitado. E fala que haviam 2 discípulos voltando para Emaús. A Bíblia cita o nome de um deles, que era Cleopas, se não me engano. E aí Jesus chega no meio do lado dos 2 ali e fala: ei, o que vocês estão conversando? Aí eles falam assim: ei, você é o único cara que está aqui no nosso meio e que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Jesus vira para eles e pergunta assim: o que aconteceu? Eles falam assim: veio um homem chamado Jesus, que nós achávamos que ele era um profeta da parte de Deus. Pode ler na sua Bíblia. Achávamos que ele era um profeta, porque ele fazia sinais e obras, mas ele morreu. E aí a nossa crença então foi por água abaixo. Irmãos, antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas achavam que ele era um profeta. Depois de morrer e ressuscitar de novo, ele conversando com 2 dos seus discípulos, né? Quem era Jesus? Ele era um profeta poderoso no nosso meio. Eles não tinham a revelação de quem era Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, que precisava morrer. Por que Jesus precisava morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Ele precisou pagar a pena do nosso erro, ele precisou pagar pelo nosso erro. Então ele morreu em nosso lugar, para que nunca mais a gente morra. E aí Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que alguém morra, crendo em mim, viverá para todo sempre. Nós não experimentaremos a separação eterna de Deus, jamais. Mas Jesus precisou fazer isso. Por isso, não podemos caminhar em cima de informação. Nós precisamos caminhar em cima de revelação. E a revelação de Deus para nós nessa manhã é que nós agora somos uma nova criação. O texto diz ali: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não deixem mais definirem você por atitudes, por comportamentos, por necessidades que nós temos. Porque, irmão, senão você vai se encontrar fazendo coisas para provar para todo mundo alguma coisa que eles estão dizendo. Deus nunca te pediu para provar absolutamente nada, porque Deus é o seu Pai. Deus sabe quem você é, Deus sabe aquilo que você carrega, Deus sabe a relevância que você tem, e Deus sabe que você é filho dele. Nada tira isso de nós. Mas a grande pergunta continua: quem você é? Então você vai sair daqui nessa manhã dizendo: eu sou um cristão, porque eu pareço com Cristo, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro. Não, porque Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, eu sou um cristão. E porque Cristo vive em mim, eu fui feito uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, meu espírito foi regenerado. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Antes a minha identidade era formada assim, por aquilo que as pessoas diziam, por aquilo que o diabo usava a boca de pessoas para dizerem, né? Você é magro, é alto, é gordo, é isso, é aquilo, você não vai dar em nada, você é falho, você não vai conseguir. Quem você acha que você é? Escutamos isso a vida inteira, tentando macular a nossa identidade. Por que o diabo, ele precisa macular a nossa identidade? Porque se nós soubéssemos quem nós somos, nós jamais passaríamos, muitas vezes, o que passamos por conta de acusações que ele faz. Você quer ver o quanto a identidade ela é importante? A Bíblia diz que Jesus, ele no início do seu ministério, ele foi batizado por João Batista. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou para ser batizado, uma coisa aconteceu. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba, mas ouviu-se uma voz dos céus. O que a voz dizia? Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Pronto. A identidade de Jesus está ali. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E eu não canso de repetir. Quando Jesus é Filho amado de Deus, quantas pessoas Jesus havia ressuscitado? Nenhuma. Seu ministério estava começando. Quantos cegos Jesus havia curado? Quantos? Nenhum.
porque o ministério de Jesus havia começado. Quantas pessoas Jesus havia salvado? Nenhuma, porque o seu ministério ainda não havia começado. Ele é amado porque ele é filho. Quando a Bíblia diz que você é filho, Cristo vive em você, você é uma nova criação, você precisa entender que Deus escolheu te amar independentemente daquilo que você faça. Mas Jesus ouve dos céus uma voz dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo depois disso, Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual é a primeira tentação do diabo acerca de Jesus? Quando o diabo aparece para ele, o que o diabo fala? Se tu és o Filho de Deus. O que o diabo está atacando? A identidade. Olha como é que o diabo é astuto. Se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque aí eu vou crer. Irmãos, nós não precisamos de fazer nada para que ninguém acredite que somos cristãos nascidos de Deus. A nossa identidade nos marca por aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então não deixem mais as pessoas definirem quem você é. Seu fraco, seu covarde, seu molenga, sua burra. Isso é definição de quem é. Quando eu digo você é burro, eu estou definindo. Mas isso é uma mentira. Eu posso ter dificuldade, posso não aprender. E quem diz que nós temos que saber todas as coisas, de todas as maneiras, igual todo mundo sabe? Irmãos, nós aprendemos que cada um de nós tem um dom da parte de Deus. E eu vou caminhar no meu dom. Eu não tenho que ter todos os dons. Por isso somos um corpo. Se eu sou mão, não sou braço, não sou coração, não sou pé, sou outra coisa, fico feliz, porque eu estou ligado no corpo. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que Deus tem para nós. Nós estudamos aqui um livro chamado A Caminhada na Graça. E o autor, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim: um hipnotizador foi em uma sala de aula. O hipnotizador chegou na sala de aula e ele hipnotizou alguns alunos da classe. E ele disse assim: olha, preste atenção, fez lá o que tem que fazer. Ao piscar dos meus... Ao estalar dos meus dedos... Dedo não pisca. Ao estalar dos meus dedos, vocês serão cachorros. E diz ali que alguns começaram a latir e agir como cachorro. E o autor traz para a gente qual que é o problema. Eles acreditaram em uma mentira. O comportamento deles estava sendo gerido por uma mentira. Por isso que quando dizem que nós somos burros, nós somos fracos, covardes, nós não fazemos nada, nós não valemos nada, etc. e tal. E você sabe um monte de coisa que o inferno tem vomitado nos nossos ouvidos. Se nós dermos crédito a isso, irmãos, o nosso comportamento vai precisar se adequar a esse monte de coisa e nós vamos precisar provar para todo mundo. Aí chega eu, maduro que estou, vou tentar provar para vocês que eu não sou nada daquilo que disseram para mim. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram. Pare de se definir pelas suas lutas. Eu sou um guerreiro, por quê? Porque, irmãos, nessa área eu continuo lutando o tempo inteiro. Não, isso não pode nos definir. Você precisa entender que aquela pessoa que você era, ela passou, ela morreu. Nós tivemos uma nova identidade. Abre comigo em Romanos 6,6 para você ver. Queria só trazer um texto aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Talvez aqueles que eles diziam que era fraco, burro, covarde e algumas outras coisas, a Bíblia diz que esse passado nosso, ele foi crucificado com Cristo Jesus. Agora, irmãos, não deixe uma nova criação em Cristo receber adjetivos ou qualificações que vêm do inferno. Essa nova criatura é você. Não se permita deixar com que as pessoas definam quem você é. Não mude o seu comportamento, o seu modo de agir. Meus irmãos, a Bíblia diz que esse velho passado foi crucificado. Ele está morto.
Sabe, nós temos uma nova identidade. Vimos semana passada que nós somos santos por nascimento. Nós somos justos, amadurecidos, aceitos e completamente unidos com Cristo. Sabe, Cristo, ele é muito mais do que o seu Senhor e do que o seu Salvador. Cristo é a sua vida. Por isso, Gálatas 2:20 fica para nós. Não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sou um cristão, porque Cristo vive em mim. E a partir da minha identidade, eu preciso moldar os meus comportamentos. Eu não tenho que fazer nada para influenciar vocês. Eu não tenho que fazer nada para provar alguma coisa para vocês. Porque o meu Deus é quem me define. Então, não baseie a sua vida em informações. Baseie a sua vida em revelação. Os homens dizem que Jesus é um profeta, mas a revelação diz que ele é o Filho de Deus. E na revelação a igreja foi construída e a igreja foi edificada. Quer ver? Abra comigo aí Colossenses capítulo 3, versos 3 e 4. Colossenses 3, versos 3 e 4 diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então vejam bem, o velho homem morreu, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso número 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, irmãos, a Bíblia está cheia de referências sobre a nossa nova identidade. Olha o que o texto diz. Cristo, o que ele é? Ele é a nossa vida. Irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele passa a viver em nós. A gente não daria conta de viver um cristianismo, porque só Cristo é que pode viver a vida que ele mesmo veio nos trazer. E o Evangelho está dizendo: abra espaço para que Cristo seja a sua vida, para que Cristo se manifeste, para que Cristo te conduza, para que Cristo realmente seja tudo em você. Então diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Jesus em glória. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo que às vezes peca. Então você não é um pecador lutando para ser santo. A Bíblia não diz isso. Tanto que eu já disse para vocês que quem nasce de Deus, Deus não gera pecador. Nós não podemos utilizar esse nome, porque às vezes nós temos um comportamento errôneo. E porque nós pecamos, isso não quer dizer que nós somos aquilo que nós fazemos. Eu sou uma nova criação. Eu sou um santo que às vezes peca, e não um pecador tentando ser santo. Porque quem é um pecador tentando ser santo, ele não nasceu de novo. A sua vida não foi crucificada com Cristo. O velho homem está aí. Entende a implicação daquilo que nós falamos acerca da nossa identidade traz sobre nós? É por isso que Jesus disse que a verdade, ela traria conhecimento para nós. Isso quebra um monte de ciclo na nossa vida, em que a gente vai tentar então motivar quem nós somos, para mostrar para as pessoas, e aí quando a gente cai, o nosso mundo acaba, a gente fica culpado, e aí a gente vai tentar agora melhorar o que a gente tinha proposto a fazer no primeiro momento. Então a gente tem que sair desse ciclo, entendendo a nossa identidade. Nós não podemos tentar viver para Deus, nós temos que deixar Cristo viver em nós, porque aí então tudo se completa e tudo faz sentido. Isso é identidade. Então, repetindo, quem eu sou? Eu sou um cristão, porque Cristo vive a vida dele através de mim. E mesmo assim, quando eu erro, quando eu peco, eu não deixo de ser um cristão. Eu cometo um erro, mas isso não muda a minha identidade. A gente está com as nossas crianças aqui, eu brinco sempre, porque se fosse assim, às vezes a criança ela vai precisar da ajuda dos pais por um bom momento de tempo, mas quando o menino faz cocô nas fraldas, você não joga fora a criança com as fraldas, você joga fora a fralda. É como se fosse a atitude dela que você descarta. A criança continua. O que Deus está dizendo para mim e para você, somos assim também, como uma criança. Independente da sujeira que a gente faça, e se Deus precisar trocar as nossas fraldas, Ele o fará. Mas Deus nunca nos jogará fora. Não é o nosso comportamento que define a nossa identidade. É o Senhor. E aí o que Deus tem para nós é exatamente
disso. Efésios capítulo 4, verso de número 4, nós recebemos a revelação da identidade que transforma o nosso comportamento. Efésios 4, 24 diz assim, que nós devemos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Olha a sua identidade aqui. Quem é você? Você é alguém que foi revestido de Cristo. E olha aqui o que vai fazer então com que o nosso comportamento se adeque àquilo que Deus tem para nós. Para que a gente seja semelhante a Deus em justiça e em santidade. O que o texto está falando aqui é que a nova identidade é que vai moldar o nosso comportamento. Por isso as coisas que eu faço, elas precisam ser baseadas naquilo que Deus diz que eu sou, e não baseado naquilo que as pessoas estão dizendo sobre mim. Eu te disse, se você fizer uma enquete, fizer um monte de perguntas, quem eu sou, me defina. Eu acho que você é um cara duro, outro eu acho que você é um cara rápido, outro eu acho que você é um cara devagar. Depende do que a gente está fazendo, de como as coisas vão caminhar e daquilo que realmente a gente vai dar ouvido e vai trazer importância. Sabe, a identidade, ela vem antes da prática. O nosso comportamento, ele precisa ser a consequência daquilo que nós somos. Você não luta para ser livre, você luta porque você já é livre, porque Cristo trouxe isso para você. E por fim, ainda aqui, eu queria ver com vocês Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1. Olha só, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que o texto está dizendo é que como Cristo já vive em nós, o que a gente precisa fazer? Dedicar as coisas do alto. Por quê? Porque Cristo está sentado à direita de Deus. Verso número 2, continuando o texto. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Verso 3. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória, terminando só o comecinho do texto que a gente já tinha lido. Por isso, o que a gente precisa entender? Pare de tentar ser algo que você já é em Deus. O que você é em Deus? Filho amado, aceito e querido, independente daquilo que você faça. Aí você vai falar assim, mas e o que as pessoas falam de mim? O que eu faço com isso? Descarta. Você vai deixar as pessoas definirem quem você é? Molenga, lerdo, burro, não aprende, não tira carteira, não faz isso, não faz aquilo outro. Irmãos, quanto tempo nós gastamos tentando compensar essas palavras? Eu quero te dizer que o inferno vai continuar atacando frontalmente a sua identidade. Você não precisa provar para ninguém absolutamente nada. Você precisa simplesmente daquilo que Deus diz ao seu respeito. A maior mentira do diabo é tentar fazer esquecer quem nós somos. E vem aqui, mas você é crente? Você está passando por isso? Você está vivendo isso? Cadê o seu Deus? Não é assim. O salmista diz mesmo, né? Estão me perguntando onde é que está o meu Deus. Uau, eu estou aqui para viver a vida que o Senhor tem para mim. Cristo, Ele não é apenas o seu destino eterno. Ele é a sua identidade presente. É aquele que já está aqui. Você não é definido pela sua performance, mas porque Cristo vive em você. E Paulo disse uma coisa muito interessante. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e vivia como menino. Mas agora que eu sou homem grande, maduro, eu tenho que deixar as coisas de menino de lado. Que tal você também fazer isso na sua vida? Deixar esses adjetivos que colocaram você, a identidade que tentaram implantar em você. O inferno não desiste, o inferno não vai fechar a boca
Isso depende de você saber quem você é. Quem você é não é aquilo que as pessoas estão dizendo, é o que Deus diz a seu respeito. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmãos, eu compartilho isso com vocês, porque durante muito tempo eu tentei fazer performance, encaixar em ministérios que não me encaixavam. Quando eu falo ministério, não é igreja, mas tem tipo de comportamento, coisas que as pessoas queriam que eu fizesse, mas as quais Deus nos chamou. Às vezes falavam que eu não era bom o suficiente, aí a gente tenta fazer uma compensação. Irmãos, Deus nos conhece no nosso íntimo. Deus nos conhece antes que houvesse mundo. A Bíblia diz que nele nós somos escolhidos. A Bíblia diz: os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe o que Deus quer que você faça? Deixa Cristo viver a vida dele através de você. Mas e as pessoas? Você vai chegar amanhã no seu trabalho e vão continuar te chamando de burro, de lerdo, de preguiçoso, disso ou daquilo. Irmãos, se eu preciso mudar alguma coisa que eu preciso mudar, eu mude, mas não para dar ciência a essas vozes que têm vindo sobre mim. O poder de Deus é muito maior, a graça dele, ela já veio, sabe? Esse velho homem morreu, ele ficou no passado, as coisas antigas já não fazem mais legado na nossa vida. O velho homem morreu, Cristo vive em mim. Irmão, se todos os dias, quando você acordar, se você fizer essa declaração: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu quero te garantir que seu dia vai mudar, porque você não vai sair de casa com um pensamento derrotista, com cabeça baixa, querendo provar as coisas no seu trabalho, na sua família. Irmãos, quantas vezes nós dizemos assim: eu vou lutar, eu vou conquistar, para esfregar na cara de não sei quem. Para com isso, irmãos, isso é perda de tempo. O diabo quer roubar o seu foco, o diabo quer que você compense as suas atitudes, vai satisfazer a ele, só que ele nunca é satisfeito, porque nada disso tem a ver com Deus. Na palavra que Deus nos dá do mês sobre identidade, nós precisamos saber que a identidade vem por uma definição que Deus nos dá, e é aquilo que Deus fala a nosso respeito, é aquilo que deve marcar a nossa vida, é aquilo que deve realmente fazer com que a gente viva e proclame tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu queria orar por nós nessa manhã. Queria invocar essa sabedoria, esse entendimento de Deus, a revelação que vem do alto, para que jamais eu novamente venha ter atitudes, eu venha ter ações compensatórias, eu venha tentar mudar isso, aquilo, outro, para fazer as coisas de acordo com o que as pessoas querem. Se para um grupo eu sou burro, eu sou lerdo e tudo, sinto muito, mas eu vou continuar sendo assim. Ou você me aceita da forma como eu sou, então você não conversa comigo, faça outras coisas, mas eu não vou parar de construir aquilo que Deus tem para a minha vida, baseado no seu entendimento, baseado no seu pensamento, baseado nas palavras que o inferno vem soprando. Eu disse para vocês, a primeira coisa que Jesus foi atacado na sua identidade, e a primeira coisa que acontece no nosso dia é esse: você não faz nada certo, você não faz nada bom, você não produz nada. Quantas vezes eu já te pedi, quantas vezes eu já falei? A mensagem é exatamente essa: eu não aprendo, eu não consigo, eu não vou deslanchar, eu não saio, eu não entendo. Irmãos, em nome de Jesus, eu entendo que o Espírito de Deus está falando para nós essa manhã: sepulte essas mentiras, coloque isso por terra em nome de Jesus e levante para ser aquilo que você é. Nós somos relevantes, essa é a palavra que Deus nos deu, carregamos isso com orgulho no nosso peito e batemos aqui dizendo: nós somos relevantes porque Deus nos fez assim. Ah, mas eu nunca fiz milagre. Quem disse que você tem que fazer? Se é um chamado de Deus para a sua vida, porque Jesus falou que faremos as coisas que Ele fez, e maiores ainda. Faça com liberalidade, mas não faça para provar nada para ninguém. Faça, porque essa é a identidade que Deus coloca sobre a sua vida. Nós somos chamados para vivermos a vida que Deus nos deu. E o único modo de vivermos a vida que Deus nos deu é deixar Cristo vivendo em nós. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos louvar e bendizer o Senhor nessa manhã. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de culto.
culto, de louvor, de adoração. Senhor, a Tua palavra diz que quando nós nos reunimos, um tem palavra, outro tem louvor, tudo a gente faz para a edificação da glória do Teu santo nome. Por isso, Pai, nessa hora nós queremos bendizer o Senhor, queremos Te engrandecer, porque o Senhor nos tem trazido para verdadeiro louvor, adoração, para verdadeira comunhão. O Senhor nos tem chamado para um discipulado, para que a gente possa deixar Cristo viver em nós. Não estamos aqui para mostrar uma performance, não é baseado naquilo que nós fazemos, mas é baseado naquilo que Cristo fez. E pelo fato dele habitar na nossa vida, Pai, isso nos torna tudo o que o Senhor um dia sonhou para nós. Senhor, aqueles que estão aqui nessa manhã, que estão tentando performar, estão tentando mostrar para todo mundo, querem provar, ó Deus, tira isso da vida deles, isso é cansaço, isso é enfado, Senhor, isso é armadilha do diabo para desviar-nos do nosso propósito. Senhor, nós vimos aqui nessa manhã, Pai Santo, que Jesus muitas vezes recebeu informações de fora. As pessoas achavam que ele era ou Elias, ou Jeremias, ou João Batista, ou outro dos profetas, mas Jesus era o teu filho que veio implantar o teu reino, e ele fez isso com graça. Em momento algum Jesus deixou-se influenciar por aquilo que os homens diziam sobre quem ele era. Seja assim conosco também, Pai. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, para viver a tua vida, para buscarmos a plenitude, desfrutarmos da graça, do favor e do querer do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso, seja bendito, exaltado, engrandecido no nosso meio. Senhor, que possamos todas as manhãs fazermos essa declaração: não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, eu sou filho do Deus vivo, amado e querido, independente de qualquer coisa que eu faça, para proclamar a obra daquele que me chamou, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu possa reinar e brilhar conforme tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. Por isso nós queremos orar agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, queria só dar mais um aviso aqui para vocês. Ao sairmos, tem uma palavra profética ali no pote. Busque a sua palavra. Deus ainda quer continuar falando no seu coração. Irmãos, a gente quer também fazer isso que a gente faz aqui na internet. Nós tivemos uma conversa longa, uma reunião, e nós queremos fazer algo inusitado, que um local que nós entendemos que Deus tem para nos chamar. Durante um tempo nós fizemos as lives aos domingos, às 8 horas da noite. Mas a gente quer fazer agora também um culto na internet. A gente estava conversando sobre algumas possibilidades de redes sociais, e nós vimos que o TikTok é uma rede que tem uma ampla aceitação. E o que a gente queria fazer? Nós conseguimos colocar em uma live no TikTok 10 pessoas simultaneamente. A gente quer invadir então a rede social para a gente começar a abençoar a vida das pessoas. Nós não vamos fazer culto igual a gente tem aqui, louvor, adoração, mensagem, mas cada pessoa que entrar na nossa live, a gente quer liberar para elas uma palavra. A Bíblia diz isso para a gente fazer isso com ousadia. No mês de junho agora, primeiro domingo do mês de junho, às 8 horas da noite, a gente vai começar. A gente vai colocar no grupo da igreja, os banners, para você convidar a sua família, amigos e parentes, alguém que quer ouvir uma voz de Deus. Nós queremos ousar com isso, nós queremos ir para a internet, para influenciar a vida das pessoas, para que as pessoas saibam que nós somos cristãos, Deus vive em nós e que Deus continua falando sobre a vida delas. Então eu queria te convidar a participar desse novo desafio que a gente quer fazer. Domingo, 20 horas, começando em junho. Domingo que vem, a gente ainda está no mês de maio, nós vamos trazer aqui para vocês, mas nós queremos fazer algo de impactar a vida das pessoas. Isso que nós fizemos aqui pela manhã. Saia do seu lugar, procure alguém e dê uma palavra que Deus falou para ela. Irmãos, não é para a gente ter medo, da gente ser leviano, da gente falar ou não falar. As pessoas estão entrando nas redes para ouvir uma informação de um horóscopo, de uma coisa que não tem fundamentação nenhuma, de um astro que moveu para lá e tudo. Elas estão famintas para ouvirem a voz de Deus. E qual o meio melhor para ouvir a voz de Deus se não formos nós, filhos do Deus vivo, que carregamos conosco Cristo e que podemos realmente trazer uma palavra
de liberdade e graça para todos eles. Então, fica aqui um desafio para nós, já vá aí se programando, fale com as pessoas, olha, nós vamos fazer um negócio muito maluco na internet, domingo, 8 horas, nós queremos entrar e realmente impactar a vida dessas pessoas, então você é o nosso convidado, compartilhe e busque o maior número de pessoas que você tiver para entrar ali para a gente poder fazer isso, tá bom? Vai ser o nosso grande desafio. Vamos só nos despedir então. Que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe, excelente domingo, um abraço a todos, graça e paz.